O que define um homem nos dias de hoje? Essa é uma pergunta que está no ar e que muita gente se faz. Para tentar encontrar algumas pistas, vamos mergulhar num modelo psicológico fascinante, criado por Robert Moore e Douglas Gillette, que se baseia em 4 figuras centrais: o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Onde estão os homens iniciados com poder hoje? Sabe, essa pergunta que está no livro, que inspira esta análise, não é só retórica. Ela é, na verdade, um grito, um eco de uma sensação muito presente na nossa cultura de que faltam referências, de que faltam modelos de masculinidade madura. E o problema é que isso não é uma crise que afeta só um indivíduo aqui ou ali. É uma espécie de fratura que atravessa toda a nossa sociedade. A gente vê os reflexos disso em casa, no trabalho, gera uma enorme confusão sobre o que realmente significa ser homem, ser pai, ser um parceiro ou um líder nos dias que correm. Mas como é que a gente chegou a este ponto? A análise que estamos a explorar argumenta que a psicologia que domina o masculino hoje em dia não é a do homem maduro, é, na verdade, a do menino. E agora vamos tentar perceber porquê. Basicamente, 2 grandes forças teriam-nos levado a esta situação. A primeira é o desaparecimento de rituais de iniciação que realmente marcavam a passagem para a vida adulta. E a segunda, um sistema que os autores definem de uma forma, surpreendente: o patriarcado. E aqui está o ponto-chave da teoria. Para Moore e Gillette, o patriarcado não é o auge da masculinidade. É exatamente o contrário. É a masculinidade ainda imatura, a tal psicologia do menino em ação. Uma estrutura que não é construída sobre a força genuína, mas sim sobre o medo e uma necessidade constante de dominar. E a diferença é gritante, não é? A psicologia do menino vive nos extremos. Ou é agressiva ou é passiva. É muito reativa, caótica, sempre a tentar controlar tudo. Já a psicologia do homem maduro é o oposto. É centrada, é calma, é criativa, é geradora. Não tem a ver com dominar, mas sim com gerar vida, gerar ordem, nutrir. Para a gente poder mergulhar mais fundo nisso, vamos precisar de uma ferramenta da psicologia de Carl Jung. É um conceito que, na verdade, destrava toda esta estrutura: o arquétipo. Pense num arquétipo como se fosse um software que já vem instalado na psique de todo ser humano. São padrões universais, sabe? Como o do herói, o da mãe, o do sábio. A gente não aprende isso, já nascemos com essa fiação. E são esses padrões que acabam por moldar a forma como a gente sente e age no mundo. E cada arquétipo, segundo este modelo, tem uma estrutura que parece um triângulo. Lá no topo está a sua expressão mais completa, mais saudável. E na base, a gente encontra o que se chama de sombra, que é a parte disfuncional. Essa sombra se divide em 2 polos, um polo ativo, mais agressivo, e um passivo. O processo de amadurecimento é justamente aprender a integrar esses 2 polos, para conseguir aceder à forma plena, lá no topo. Ok, com essa estrutura do triângulo em mente, vamos agora olhar para os 4 arquétipos principais que governam a chamada psicologia do menino. E aqui tem um ponto fundamental. O objetivo não é matar o menino interior, mas sim ajudá-lo a amadurecer. Cada arquétipo do menino já carrega dentro de si a semente do seu correspondente maduro. A criança divina, por exemplo, é o protótipo do rei. O herói é o protótipo do guerreiro. É um processo de transformação, não de apagar o que veio antes. Vamos pegar o primeiro e talvez o mais básico de todos os arquétipos do menino, a criança divina. É um ótimo exemplo para a gente ver na prática como funciona essa história da sombra bipolar. A criança divina é aquela energia da novidade, da criatividade, daquela sensação de ser especial e o centro do universo. O que acontece se essa energia da criança divina não amadurece? Ela se parte na sua sombra. De um lado temos o tirano da cadeirinha alta, aquele que é arrogante e exigente, que acha que o mundo existe para o servir. Do outro lado, o polo passivo é o príncipe fraco, aquele que usa a própria fragilidade e desamparo para manipular os outros a cuidarem dele. No fim, os 2 acreditam na mesma coisa: o mundo gira à minha volta. Chegamos então ao último arquétipo da psicologia do menino, o mais desenvolvido deles, o herói. É aquela energia que impulsiona o adolescente a querer se diferenciar, a testar limites, a construir uma identidade própria. Mas, e aqui ficou o alerta, ainda é uma psicologia imatura. A sombra do herói também tem esses 2 extremos. O polo ativo é o valentão exibicionista, aquele que confunde arrogância com força, imprudência com coragem e que acha que é invencível. Já o polo passivo é o covarde, que tem tanto medo de falhar, tanto medo do conflito, que nunca se arrisca a lutar por nada de verdade. Então vem a grande pergunta:
Como é que se faz essa transição da psicologia do menino para a do homem? A resposta, segundo os autores, passa por algo que os antigos rituais de iniciação simbolizavam muito bem: a morte do menino. É claro que essa morte simbólica é aquele momento em que a fantasia do herói de que ele é invencível dá de caras com a realidade dura das suas próprias limitações. É o fracasso, é a decepção, é a dor. Mas é justamente dessa humildade, que muitas vezes é forçada pela vida, que a verdadeira força do homem maduro pode finalmente nascer. E isto é absolutamente fundamental. Amadurecer não significa apagar o menino que existe entre nós. Os autores usam uma analogia ótima. É como construir uma pirâmide em cima de outra pirâmide. As energias da infância, do menino, são a base sobre a qual as estruturas do masculino maduro são construídas. O objetivo é integrar e não reprimir. Então, o que é que a gente encontra do outro lado dessa transição tão difícil? A resposta, segundo este modelo, está nos 4 grandes arquétipos da masculinidade madura. Eles são como um mapa para o potencial masculino plenamente realizado. São eles: o rei, que traz ordem e propósito; o guerreiro, que traz ação e disciplina; o mago, que traz conhecimento e reflexão; e o amante, que traz paixão e conexão. A ideia é que um homem maduro não é dominado por apenas um deles. Ele tem acesso a todos, como se tivesse um conselho de sábios dentro de si para consultar em cada situação. De todos eles, o arquétipo do rei é o central. Ele é a energia que organiza e que equilibra todas as outras. Sem um rei forte a presidir esse conselho interno, o guerreiro pode virar um tirano, o mago um manipulador e o amante um viciado. O rei coloca tudo no seu devido lugar. A primeira grande função do rei é ordenar. Pense num rei mítico que traz ordem ao caos do seu reino. É essa a energia. Dentro de um homem, ela cria um centro de calma, de estabilidade. É a fonte da integridade, aquilo que dá um propósito e um alinhamento para a sua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta. E a segunda grande função do rei é abençoar. Esta é uma energia que gera, que cria. Um homem que está em contacto com o seu rei interior não é só produtivo e criativo na sua própria vida, ele também consegue afirmar e encorajar o potencial que vê nos outros. Ele não se sente ameaçado pelo brilho de outra pessoa. Pelo contrário, ele celebra e ajuda a nutrir esse brilho. E assim, a gente volta à pergunta inicial. Se os rituais que marcavam essa passagem desapareceram e se os modelos de masculinidade madura são tão raros, como é que um homem hoje em dia faz essa jornada de menino para homem? A resposta que os autores dão é clara. A iniciação deixou de ser um grande evento tribal e passou a ser uma jornada interior, solitária. E essa jornada, talvez, seja o maior e mais importante desafio para o homem moderno.